Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos e feliz Dia das Mães para todas as mães e para aquelas que estão aí em posição de mãe, que Deus possa abençoar muito o seu dia, a sua vida. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês nas nossas vidas. Um abraço muito especial para minha mãe, a Dona Isabel, que está lá em Nova Odessa. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todas as mães. E a partir deste domingo nós vamos tratar sobre alguns temas avulsos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre autoestima. E depois vamos partir para outros temas. E depois também, ainda no mês de maio, vamos focar sobre a família, visto que já estamos dentro do mês de maio, que é o mês da família. E hoje a gente quer compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema que entendemos que é muito importante. E o desafio, quando pensamos em autoestima, o desafio é podermos olhar para cima, isto é, para Deus, ao invés de para dentro. Vamos orar e depois a gente entra de maneira direta nesse tema que vamos tratar hoje. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos como igreja, tendo esse tempo para refletirmos sobre este assunto que entendemos ser muito importante. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos dê sabedoria, para que possamos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor nos deu o privilégio de lermos, compreendermos e oramos para que haja clareza nessa transmissão. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando Deus projetou toda a humanidade, Ele fez com que todos nós pudéssemos ter relacionamentos com pessoas. E quando a gente tem esses relacionamentos, é a partir daí que a gente, por meio desse contato com essas pessoas, é que nós vamos tendo essa descoberta de quem nós somos e o que as pessoas veem ou pensam sobre nós. A gente tem pai, tem mãe, que são os nossos primeiros contatos, temos os nossos irmãos, depois temos colegas de escola, colegas de trabalho, pessoas da nossa comunidade cristã, a comunidade de uma forma geral, e tudo isso vai formando, digamos assim, são componentes que ajudam-nos a formar a nossa estima, uma vez que, a partir desses componentes, formamos uma imagem a nosso respeito, então, a partir daí, criamos a nossa autoestima. Tem uma historinha que eu li que eu gostei bastante, de uma menina que nasceu numa família estável, ela, pai e mãe, tudo tranquilo, ela vivia basicamente o tempo todo em casa com os pais, até mesmo ela estudava em casa com os pais, mas houve um momento que houve uma dificuldade, o pai perdeu o emprego. Então, a primeira fase da vida dela, tudo muito estável, automaticamente a sua estima muito tranquila. Porém, quando o pai perde o emprego, a mãe tem que trabalhar fora. A mãe trabalhando fora, ela teve que ir para o colégio, para a escola, para continuar seus estudos. Lá na escola, ela conheceu os seus amiguinhos. E dentre esses amigos haviam aqueles que eram um pouco hostis, e ela então começa a sofrer bullying. E toda aquela segurança que havia, agora ela já fica balançada. Por quê? Ela começa a acreditar naquelas colegas ou naqueles colegas que a chamavam de feia, que a chamavam de gorda. Então ela começa a formar a sua imagem a partir do que eles diziam. E aí então a sua estima já não é tão estável, tão segura, já está bastante abalada. Porém, quando ela consegue ou ela segue os seus estudos, ela chega então na época do colégio, e um professor de educação física observa que ela tem muita habilidade na parte esportiva. E ela então é logo indicada para fazer parte da equipe de atletismo. Ela começa então a ficar famosa porque leva a escola a ganhar diversos troféus, ajuda a escola a ganhar diversos troféus, várias competições, e ela então deixa de ser aquela menina rejeitada e passa a ser uma das bambambam da escola, todo mundo próximo a ela, e além disso ela ganha uma bolsa para a faculdade. Então, agora, a estima dela, que estava ruim por causa do período lá da escola no começo, agora já está mais estabilizada, ela já está mais feliz. Ela vai para a faculdade como competidora,
participa de competições, ela ganha competições, porém ela sofre um acidente e não pode mais competir. Aí então a sua estima sofre com isso. A historinha ela é só para mostrar o seguinte: há fatores que ajudam a manter uma estabilidade, depois há fatores que balançam a estima dessa garota, depois estabiliza, depois acaba abalando de novo. Qual é a ideia? A ideia é que quando a gente depende destes fatores externos e até mesmo do que a gente vai chamar de uma voz interna para estabelecer a nossa autoimagem e, consequentemente, a nossa autoestima, a gente vai oscilar bastante. Por isso que a proposta é olhar para cima ao invés de para dentro. É claro que a presença dos pais, dos irmãos, dos colegas, tudo isso são componentes que Deus mesmo estabeleceu por meio de relacionamentos para a gente formar uma imagem, inclusive uma autoestima. Mas, em última análise, a palavra final é de Deus. Por isso que a gente quer hoje pensar e realmente incentivar a todos nós a olharmos para cima, acima de tudo, olhar para cima e não só para dentro. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece no exterior, quando nós permitimos essas coisas entrar e a gente mesmo começa a analisar estas coisas, a gente começa a falar coisas para nós, as quais nós passamos a acreditar, mas elas nem sempre são verdadeiras. E hoje, então, a gente quer comentar sobre 6 vozes, digamos assim, ou 6 áreas, em que elas não são necessariamente pecaminosas, mas quando a gente transforma estas áreas naquilo que é a base para estabelecer a nossa autoestima, vai ser problemático. Quando a gente acredita que ter alguma coisa ou não ter, isso é o que vai definir a nossa autoestima, a nossa imagem, então a gente vai ter problemas. Primeira área que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, para a gente tomar cuidado com essa necessidade ou busca, acreditando que ao termos estas coisas, de fato, vamos estar com a estima no lugar. A primeira delas é a popularidade. Claro que todos nós gostamos de ser querido, todos nós gostamos de sermos apreciados, todos nós gostamos de ter, digamos assim, um certo nível de popularidade. Porém, o problema é quando a gente depende desse tipo de aceitação para que a nossa estima esteja lá em cima. Quer dizer, se eu não for aceito, eu vou estar mal. Então a gente não pode colocar nossa dependência nisso. Quer ver uma coisa bem simples? Quando você olha para Jesus, você vai ver, lendo a história a respeito de Jesus, lá no livro de Marcos, por exemplo, você vai ver um dia em que Jesus vai lá e cura um surdo. Aí a multidão, lá em Marcos 7,37, a multidão vai dizer assim: tudo ele tem feito de maneira esplêndida. Quer dizer, a multidão foi lá e colocou Jesus para cima. Ele faz tudo maravilhosamente muito bem. Esse Jesus é o máximo. Porém, alguns capítulos antes, Marcos 3,21, a família de Jesus diz que ele era louco. Ele estava fora de si. Opa, o povão na rua falou que eu sou o máximo. Minha família fala que eu sou louco. Quer dizer, então a autoestima lá na rua está o máximo. Aqui em casa eu sou louco. Aí depois, um pouquinho, versículo 22 do capítulo 3, as autoridades religiosas vão dizer que Jesus estava possesso por Beelzebu, por demônios. Qual dessas vozes é a verdadeira? A popularidade de Jesus com o povo estava no máximo, neste momento, porque depois a gente sabe que não vai ser sempre assim. A família dele, para a família ele era louco. Tem até os irmãos de Jesus que, sabendo que Jesus, se fosse para Jerusalém, iria morrer, os irmãos falam, vai para lá. Assim, queria meio que se livrar de Jesus, meio não, inteiro. Queria se livrar de Jesus totalmente. E os outros falam que ele tem demônio. Em qual voz que ele iria acreditar? Jesus acreditou naquela voz de Deus, Lucas 3,22, em que disse, tu és o meu filho amado, eu me agrado em ti, ou em ti eu me agrado. Esta é a voz verdadeira, a voz de Deus. Então, todos nós queremos popularidade? Sim.
mas nem todos nós seremos totalmente populares. E mesmo que formos, não podemos apoiar ou acreditar que a dependência disso vai realmente nos fazer ter uma autoestima equilibrada, adequada, elevada. Então tome muito cuidado com isso. Ser popular ou não ser popular não define quem você é. Guarda bem isso na tua cabeça e lembre-se do exemplo de Jesus. Tinha gente que gostava, a família falava que era louco, os outros que ele tinha demônio. Mas Deus falou que ele era o filho amado. Segunda área que a gente às vezes fica um pouco mal é a questão da produtividade ou desempenho. Alguns de nós ficamos muito mal quando a gente não consegue terminar algumas tarefas. A gente estabelece algumas coisas e aí a gente não consegue. De uma certa maneira a gente fica frustrado porque ficaram alguns itens sem ser ticados ali naquela lista. Não deveria acontecer nada, digamos assim, porque uma vez que somos pecadores, uma vez que somos falhos, é muito normal a gente, às vezes, não ser tão produtivo ou o nosso desempenho ficar abaixo do esperado. Porém, isso para algumas pessoas faz muito mal e elas ficam extremamente derrubadas quando não são totalmente produtivas, porque elas acreditam que esta produtividade vai fazer com que elas, de fato, sejam aceitas, sejam queridas, que todos vão olhar para ele e falar, nossa, essa é a pessoa. E isso, então, vai elevar a sua estima. Porém, a grande verdade é que não é assim. A gente tem um exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é alguém assim que sempre foi muito ativo e sempre produziu muito. Tanto antes, quando ele perseguia os cristãos, ele era muito determinado no que ele fazia, tinha lá as missões e ele cumpria as missões. Tanto depois, quando ele tem um encontro com Jesus, ele segue agora cumprindo a sua missão de pregar o evangelho. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, vê as viagens missionárias que ele fez, os locais por onde ele passou, a gente observa que ele era alguém produtivo. Porém, teve um momento que Deus falou assim para ele, para, e mandou ele para a cadeia. E ele ficou preso. E aí, a gente quando lê Filipenses, lá no capítulo 3, versículos de 7 até o 9, a gente vai descobrir um Paulo diferente, porque quando ele escreve para os filipenses, né, ele está preso. E aí, então, ele escreve estas palavras, versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perdas comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim o que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo agora estava preso, não poderia desempenhar o que ele sempre gostava de fazer, que era viajar de cidade em cidade, entrando nas sinagogas e pregando a Cristo. Agora ele está na cadeia. Ele não estava sendo produtivo, mas isso não significa que a sua imagem, principalmente perante Deus, foi diminuída, de tal forma que ele não precisou entrar em crise e ficar lá com a baixa estima, com a baixa autoestima, porque não conseguiu atingir aquelas metas que ele havia estabelecido. Isso a gente precisa aprender também. Nem sempre as metas que estabelecemos condiz com as metas que Deus estabeleceu para nós. Às vezes Deus vai nos parar e a gente tem que se permitir, né, neste processo de vida, a gente tem que se permitir errar, a gente tem que se permitir atrasar, a gente tem que se permitir não concluir algumas coisas, principalmente quando as coisas saem ou vão além do nosso controle. Nem tudo a gente vai conseguir controlar.
Você já deve ter passado aqueles dias em que você programou algumas coisas, mas de repente virou tudo de ponta cabeça e você não conseguiu fazer absolutamente nada. É nessa hora que você precisa lembrar que quando Deus te coloca nessa situação, ou quando Deus permite isso, é porque Ele sabe que você é mais do que a sua produtividade. E não há problema nenhum em Ele mudar a sua rotina para que você consiga enxergar coisas como Paulo enxergou. Aquelas coisas todas que eu considerava de valor, agora eu considero tudo como um refúgio. Então a gente precisa lembrar disso. A produtividade, desempenho, é lógico, a gente deve ter a nossa dinâmica, a gente tem que ter a nossa organização, mas você é mais do que isso. Por isso, não fique aí se martirizando, passando mal, enfiado num buraco de sentimento ruim, porque não conseguiu. Outra coisa que tem levado muitos a terem uma baixa autoestima é a questão das posses. Há pessoas que valorizam muito a posse. Valorizam, até anotamos aqui a questão de marcas. Tem gente que vive de marcas. E tem aquelas pessoas que é o oposto, que já adotaram um estilo de vida mais minimalista. Enquanto uns só veem as marcas e só querem as marcas, e se não tiver a marca, ela vai entrar em crise. Se ela não conseguir aquilo, ela faz o que precisar para ter a marca. E não tem pecado nenhum nisto. Porém, quando estas coisas te definem, isto é o problema. E ao mesmo tempo, os que não ligam para isso, adotaram o estilo de vida minimalistas, não podem se achar, eu sou mais piedoso, mais crente, melhor do que os demais que só vivem atrás da marca. Os extremos são problemáticos. Você não é alguém só porque escolheu um estilo de vida minimalista. Você não é alguém só porque tem e veste e vive de marcas. Tudo é uma marca que faz os outros babarem. Não, você é mais do que isso. E de novo o apóstolo Paulo nos ajuda muito a pensar nisso. Filipenses 4,12, ele vai dizer o quê? Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas. Tanto na fartura como na fome. Tenho muito, ou tendo muito, ou enfrentando escassez. Simples. Ele aprendeu a lidar com todas as situações e ele mantinha-se tranquilo, sem entrar em crise. Alguns de nós realmente entramos em crise. As posses são instrumentos que Deus dá para quê? Para abençoar a nossa vida e não para nos escravizar. E nem o abrir mão destas coisas também deve ser algo que nos escravize, a ponto de fazermos com que fiquemos mal. A nossa autoestima não depende dessas coisas, a nossa autoestima depende do Senhor. Outra voz que pode entrar aí no nosso coração é a questão do poder. Poder. Todo mundo quer ter pelo menos o poder de poder falar sim ou não para as coisas. Mas o fato de você estar em uma posição que denote que você tem poder, indica que você é ou não é alguma coisa. O fato de ter poder necessariamente não revela quem você é. Não define quem você é. Por isso, de novo, tanto a popularidade, a posse, o poder, nenhuma dessas coisas define quem nós somos. Nós precisamos lembrar daqueles alertas, por exemplo, que Jesus deu aos seus discípulos, quando ele comentou com os seus discípulos, lá nos evangelhos a gente encontra isso, ele falou, olha, vocês estão vendo o pessoal que tem poder lá no mundo, são as autoridades, olha, eles são assim, 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 mas entre nós é diferente. Nós não vamos usar o nosso poder de maneira indevida, subjugando outras pessoas, impondo sobre outras pessoas aquilo que queremos para que nos sintamos alguém. Tem gente que precisa pisar no outro para a sua estima estar bem. Não é assim que funciona. Quando a gente olha para a história, a gente vê homens e mulheres que tiveram poder e usaram mal esse poder. Adolf Hitler, por exemplo, tinha poder, usou mal o poder. Milhões de pessoas morreram por conta do mau uso do poder dele. Nós, homens,
um dos nossos, entre aspas, né, vamos chamar aí, um dos nossos poderes é a força física. E muitos homens têm usado essa força física para fazer o quê? Para subjugar mulheres. Inclusive chegando ao extremo de matar essas mulheres. Como eles são mais fortes, batem e dizem, olha, se você não me obedecer, e aí levanta a mão. E mulheres, então, se submetem a esse poder porque ele é mais forte. Mulheres têm o poder da sedução. E quantos homens elas levam aqui, na mentalidade delas, é claro, e de fato, humanamente falando, sim, elas levam os homens aqui pelo seu poder de sedução. A ideia que Jesus está dizendo é, no mundo é assim, entre nós não é assim. Homem pode ser forte o quanto for, mas não é com essa força física, não é nessa imposição que você vai usar o seu poder acreditando que isso te define. Não é isso que te define. Mulheres, vocês de fato são sedutoras, mas não é desta maneira que você vai usar este poder. Não é assim entre nós. É isso que a gente consegue entender. Eu não preciso de poder para definir quem eu sou, para dizer que eu sou mais inteligente, ou que eu tenho isso ou aquilo, ou que eu sou isto ou aquilo. Isto não pode nos definir. A mesma coisa com relação à posição social. Poder e posição social normalmente está bem junto ali. Não é o tanto que eu tenho, não é a minha posição que realmente vai definir quem eu sou. Algumas vezes, pessoas acreditam que a sua posição profissional dentro da empresa é que realmente vai fazê-lo ser alguém. Isso não é verdadeiro. Pessoas se sentem inferiores porque não têm uma posição social de destaque. Quer ver, se eu perguntar para vocês qual o apóstolo mais conhecido, ou os apóstolos que vocês mais conhecem, rapidamente a gente vai talvez lembrar. O apóstolo Paulo, talvez o mais conhecido, praticamente boa parte do Novo Testamento, dos 27 livros, 13 é do apóstolo Paulo. Pedro vai ser um outro citado. Talvez Tiago e João, porque sempre estavam ali com Jesus. E os outros? Qual a popularidade dos outros? O que a gente sabe sobre Matias? E os outros, que os nomes nem vêm à nossa mente. A pergunta é, eles eram importantes perante Deus? Ou somente Paulo, Pedro eram importantes diante de Deus? Uma outra coisa que serve para ilustrar isso é o corpo humano. Existem órgãos no corpo humano que é possível que muitos de nós vamos morrer sem saber da existência deles. Mas eles são extremamente úteis enquanto nós estamos em vida. Muita coisa nós não sabemos do nosso corpo. Alguns de nós seremos conhecidos no nosso núcleo aqui, no nosso ciclo menor. Enquanto outros têm, digamos assim, uma posição em que o Brasil o conhece. Ou, seguindo a sequência, alguns são conhecidos aqui na rua da sua casa, outros no bairro, outros na cidade, outros são conhecidos no estado, outros são conhecidos no país, e outros são conhecidos no mundo. Mas, perante Deus, quem tem maior valor? Todos. Porque não é a posição social que define você. Então, você não precisa correr atrás disso. O que tiver que acontecer, se Deus te tem para uma projeção maior, Ele te dará essa projeção maior. Se Deus te tem para uma projeção menor, para você fazer diferença aqui, é aqui que você vai fazer diferença. E não podemos permitir que estas coisas, de fato, tomem conta da nossa vida. Uma última coisa que eu quero citar é o perfeccionismo. Alguns de nós somos muito perfeccionistas. Queremos alcançar o impossível e ficamos frustradíssimos se não conseguimos. Eu tenho que fazer e fazer perfeito. Agora, por que é tão difícil para nós entendermos que seres pecadores, falíveis, vão errar? Por que a gente insiste em achar que a gente vai ser perfeito?
Do ponto de vista espiritual, sim, nós temos que buscar a perfeição. Do ponto de vista profissional, nós temos que também buscar fazer sempre o melhor, buscar a excelência. Mas isso não quer dizer que alcançaremos e precisamos ficar aí angustiadíssimos, buscando a perfeição. Principalmente porque quando temos esse sentimento, não o fazemos para a glória de Deus, fazemos para os outros verem. E isso já é um problema enorme. Quando a gente busca a perfeição, porque o fulano vai ver, o ciclano vai ver, porque, olha, se é assim, já não funciona. Nós temos que sim buscar fazer o melhor para que Deus seja glorificado. Há uma grande diferença nisso. Grande diferença. Porque quando a gente faz para os outros verem, já há no nosso coração um sentimento que não procede de Deus. Mas quando a gente faz para a glória de Deus, o sentimento que há no nosso coração já é um sentimento genuíno. Por isso, não se aflija. Errou, simplesmente reconheça que você errou. Pecou, reconheça que você pecou. Lucas capítulo 15 nos conta a história do filho pródigo, que foi embora, gastou todo o dinheiro do pai, e aí então ele percebeu, errei, fiz bobeira. Então ele volta e faz o quê? Pai, eu errei contra o Senhor e contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. E o pai o recebe de volta. O que Deus espera de nós é que a gente não venha a querer definir a nossa vida ou querer ter uma autoestima elevada baseado nestas coisas. Ele quer que a gente olhe para Ele. E uma boa história que a gente tem sobre isso, que pode ser aplicado para isso, é em João capítulo 4, daquela mulher samaritana. A gente vai se lembrar que ela era uma mulher não popular, né? Possivelmente era uma mulher que não era popular, não tinha uma posição social. A gente vê na história que ela vai ao poço por volta do meio-dia e vai sozinha. Ela era uma mulher rejeitada porque 5 maridos, ela já havia se envolvido com 5 homens e estava com um 6º homem agora. Para piorar, era mulher, para piorar, era samaritana. E quando ela chega no poço, ela tem um encontro e isso vai mudar a vida dela. Ela chega lá e vê um judeu. Isso já a coloca numa posição na defensiva. Ela vê um judeu lá. E esse judeu resolve conversar com ela. Questão: judeus não falavam com samaritanos porque eles consideravam os samaritanos um lixo. Homem, judeu, não falava com samaritano. Com mulher, então, muito menos. Mas esse judeu, que é Jesus, conversa com ela, oferece a ela água, conversa sobre várias coisas com ela, sobre teologia, lugar de adoração, fala para ela o que ele não costumava falar com ninguém a respeito que ele era o Messias, sobre o Messias dos judeus. Enfim, ele vai conversando com ela a tal ponto que esta mulher, que chegou sozinha, totalmente impopular, fugindo de todo mundo, agora ela está conversando com um homem judeu. A sua fisionomia possivelmente muda, e muda de tal forma que ela vai para a cidade, conversa com as pessoas da cidade e fala para eles a respeito do homem que ela encontrou, e ela desconfia. Ele é o Messias porque ele falou tudo sobre mim, ele sabe tudo a meu respeito. E qual foi o resultado? O resultado foi que as pessoas da cidade acreditaram nela. Aquela mulher impopular volta lá para o poço, depois de ter retornado à cidade, agora ela vai para o poço de novo, com um grupo de pessoas atrás dela. O que mudou na vida dessa mulher, que tinha uma autoestima baixa? Ela teve um encontro com uma pessoa que é muito especial, que é Jesus. E é por isso que hoje a gente tem desafiado você a olhar para cima e não para dentro de você, porque em você tem vozes, ou a sua própria voz, você engana a si mesmo. Nós facilmente, como diz Paulo aos Romanos, trocamos a verdade pela mentira. E facilmente adoramos a criatura ao invés do Criador. Facilmente nós fazemos isso. Então, esta mulher deixa esse estado em que ela vivia, por causa da sua raça, por causa do fato de ser mulher, de ser moralmente inadequada para a sociedade. Enfim,
ela deixa tudo isso após ter um encontro com Jesus e começa a se enxergar como o Senhor Jesus a enxergava. E como é que Jesus a enxergava? Jesus a enxergou não como ela era ou estava sendo, mas Jesus a enxergou como ela deveria ter sido ou estar sendo, a maneira como Ele, Deus, a projetou para ser. E é claro, o pecado destruiu aquela vida, mas quando Jesus trata com ela, ele a trata com dignidade, assim como o Senhor. É fato, muitas pessoas nem ligam para você, nem sabem que você existe. Você pode não ser popular, você não pode ser conhecido para as pessoas, mas você é conhecido pelo Senhor. E Ele ama você. Sendo assim, a gente tem que tomar algumas atitudes para que a nossa autoestima possa realmente melhorar, né? Talvez esse encontro com Jesus, ele é determinante. Não só para a mulher samaritana, mas o encontro com Jesus aconteceu também com Saulo, que é o nosso Paulo que a gente conhece. Lembra, ele estava lá indo no caminho de Damasco, e ele estava pronto para prender mais alguns cristãos, e ele teve um encontro com Jesus ali. E aquele homem que, de fato, Paulo não era do tipo que tinha baixa autoestima. Na verdade, ele tinha uma estima muito mais do que elevada. Ele se achava. E, de repente, o Senhor Jesus foi lá, intrometeu-se no caminho dele e fez esse homem todo cheio de si se sentir um nada. De tal forma que, após o encontro com Jesus, após a transformação, olha o conselho que Paulo dá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que, olha o conselho de Paulo, agora, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O homem que se achava o máximo, que era o máximo, e só lembrando, o apóstolo Paulo, antes, Saulo, que estudou aos pés de Gamaliel, há indícios de que até a roupa dele era uma roupa diferente. Ele era popular, mesmo que fosse, muitos fugiam dele, mas ele era popular entre os fariseus. Ele era alguém que tinha posses, ele tinha posição social, ele era o cara. As roupas que ele vestia traziam ali ornamentos que indicava com quem ele ou quem o instruiu, indicava a posição dele como praticamente um alto estudioso, um alto rabino. Quando ele chegava numa sinagoga, automaticamente ele já tinha a palavra, já era dada a palavra para ele. Ele era o máximo. Mas de repente ele tem um encontro com Jesus e ele descobre, tanto que o nome dele Saulo, possivelmente o nome dele era Saulo Paulo, mas com Jesus o Senhor enfatiza o nome Paulo, que significa pequeno. E ele realmente começa a entender isso. Tanto que ele aconselha todo mundo, gente, nem para cima nem para baixo. Pensa de maneira equilibrada sobre você. Pensa normal. Olha para Jesus, tenha o encontro com Ele. Então a primeira coisa, para a gente ter uma autoestima adequada, equilibrada, você não precisa se achar, até porque você não é nada mesmo, não somos nada. E aí, logicamente, perante Deus, você pode ser alguma coisa perto de outras pessoas aqui no mundo, mas com certeza sempre terá alguém melhor que você. Então, pense de maneira equilibrada. E para isso, tenha um encontro com Jesus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não apenas conheça as verdades ou a verdade a respeito da palavra de Deus, do Senhor Deus, mas creia nessas verdades. Porque o conhecimento daquilo que Jesus diz, daquilo que Ele fala, muitos de nós temos. Mas o grande desafio é crer. E quando a gente crê, é que realmente faz a diferença. O conhecimento em si, sem acreditar, sem depositar toda a confiança, não vira muita coisa. Então, não só conheça as verdades, mas creia na verdade. 1 João, capítulo 4, versos 16 até o 18. 1 João 4, 16 ao 18, nós lemos assim: e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos
nesse amor. Percebeu o que João disse? Nós conhecemos o amor. Eu sei que Deus me ama. Ele já disse, eu conheço isso. Mas depois ele diz, nós cremos nesse amor. Nós lemos lá no começo a voz de Deus falando para Jesus, você é meu filho amado. E nós lemos nas Escrituras, em vários outros momentos, que cada um de nós é amado pelo Senhor. Isso nós sabemos, mas nós cremos nisso. Quando os seus colegas de escola te rejeitam, você consegue crer que tem alguém que te ama? Você consegue realmente lembrar que Deus, Ele ama você e você acredita nisso ao ponto de, tudo bem, eu fico chateado quando o pessoal me rejeita, mas eu sei que tem alguém que me ama e nele eu tenho tudo que eu preciso. E aí você começa a conversar com Deus por meio da sua oração, se volta para a palavra dele para acalmar o seu coração, e aí então você vai continuar vivendo em paz, feliz, com a autoestima no seu devido lugar, porque você sabe, eu creio na verdade que Deus me ama. Então, meus irmãos, não somente conheça, mas creia. Uma terceira coisa, além de ter esse encontro com Jesus, de crer nas verdades e não somente conhecê-las, fale verdades de Deus para você mesmo. No seu dia a dia, relembre verdades de Deus, ou fale para você mesmo essas verdades de Deus para a tua vida. Lembre dessas verdades, algumas delas. Lembre-se e fale para você, eu tenho valor e importância para Deus. Lembre de textos como o de Mateus 10:31, que diz, portanto, não temais, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Fala assim, eu tenho valor para Deus, eu tenho mais valor para Deus do que todos os pássaros de quem o Senhor cuida, né? De todos os pássaros o Senhor cuida. Eu tenho mais valor do que esses pássaros. Fale para você mesmo, eu sou completamente amado por Deus. Deus me ama de uma maneira profunda e completa. João 17:27 diz, e neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, assim como me amaste. Jesus que está falando aqui. Para que o mundo reconheça que nós, Pai e Filho, Jesus e Deus Pai, ama a você, ama a mim. Fala isso. Deus me ama. Eu tenho convicção disso. Diga para você, eu sou perdoado e recebi de Deus um registro limpo. Ele deseja me manter ou me trazer a um relacionamento próximo com Ele. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 diz, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Quando você errar, quando você pecar, não fique prostrado. Confesse o seu pecado e continue a sua caminhada. Por quê? Em Cristo você tem o perdão, você é perdoado, você recebeu isso de Deus. Fale para você mesmo, eu pertenço a Ele. Ele me adotou em sua família. Romanos capítulo 8, versos 15 até o 17, vai dizer lá no versículo 16, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos o quê? Somos filhos de Deus. E sendo assim, fazemos parte da família de Deus. Eu posso não ser popular para o pessoal da escola, mas eu faço parte da família de Deus. E sabe o que é essa família de Deus? Essa família de Deus são todos aqueles que são salvos por Jesus, aqui na cidade onde eu vivo e no mundo inteiro. Eu acho, como pastor, a gente passa às vezes por alguma situação do tipo, às vezes tem alguém aqui na cidade, essa pessoa está precisando de uma ajuda e eu vou contar um fato que aconteceu conosco. Uma determinada pessoa estava morando aqui na cidade e precisava voltar para a sua cidade, uma jovem que era esportista.
e ela precisava passar por Ribeirão Preto, o ônibus ia sair de lá, só que o ônibus só ia sair na madrugada. E ela não tinha onde ficar, e ficar na rodoviária para uma moça ia ser complicado. E ela perguntou: pastor, tem alguém que possa me levar até lá? E eu pago, a pessoa fica comigo lá, me leva só na hora e tal. Aí eu pensei e lembrei de amigos, irmãos em Cristo que eu conheço em Ribeirão Preto. Liguei para um deles, ele falou: pode mandar ela vir no ônibus da noite, o último que tiver, e a gente pega lá na rodoviária. E realmente aconteceu isso. Ela foi para Ribeirão Preto, chegou lá por volta de 9 horas da noite. Esse casal foi até lá, pegou essa jovem, levou para a casa deles, ela jantou com eles, ela teve um quarto para ela, até dar mais ou menos 2h30 da manhã, quando eles a acordaram e a levaram para a rodoviária, e ela então pegou o ônibus e voltou lá para a sua cidade, que era lá no estado de Paraná, ou Santa Catarina, uma jovem que jogava futebol de salão aqui na nossa cidade. Você faz parte da família de Deus, você pode até não ser muito conhecido, pode não ter coisas de marca, mas você faz parte do povo de Deus, e o povo de Deus se ama e cuida um do outro. E você precisa se lembrar disso, eu faço parte da família de Deus. E por último, diga para você mesmo, verdades de Deus. A última delas: minha vida tem sentido e propósito. Eu não sou um acidente. Diga isso para você, eu não sou um acidente. Efésios capítulo 2, dos versículos 4 até o 10. Nós lemos o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Pois, versículo 10, fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Eu não sou um acidente, minha vida tem sentido e tem um propósito. Deus traçou um caminho para que eu siga, para que eu cumpra a vontade dEle. E quero ler mais um texto com vocês, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Algo dito a Jeremias, ou de Jeremias, ou sobre ele falando a respeito dele mesmo, que com certeza serve para nós. Ele diz, Jeremias 1,5, antes que eu te formasse, o Senhor fala com ele, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei. E te designei profeta às nações. Você, eu, nós não somos acidente, não somos um acidente. Ah, mas minha mãe nunca quis me ter. Pois é, ela não quis te ter. Mas antes que o Senhor Deus te formasse no ventre dela, Ele já te conhecia. E enquanto ela estava te rejeitando, antes de você nascer, Ele já consagrou você, separou você e colocou um projeto para a tua vida. Ah, mas ela não só não queria, mas tentou várias vezes me abortar. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. E antes que você nascesse, Ele já havia te separado e designado um projeto para a tua vida. Ah, mas eu sou fruto de uma violência. E acabei nascendo, não deixaram abortar, e eu sou fruto de uma violência. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. E antes de você nascer, Ele te separou e estabeleceu um projeto para a tua vida. Seja a história que você tiver. Você foi abandonado num lixo. Todo mundo foi embora. Só ficaram formigas e alguns outros bichos te picando a noite toda. Seja o que for,
Antes de Deus te formar no ventre, Ele já te conhecia. Antes que você nascesse, Ele te separou, estabeleceu um projeto para você. Sua história pode ser a pior possível. Eu imagino algumas que eu nem consigo pensar aqui. Talvez seja a tua história. Mas seja ela a pior que for, você não é um acidente. Deus já te conhecia antes de você ser formado no ventre da tua mãe e antes de você sair de lá. Ele já separou você para um projeto específico. Por isso, você precisa ter um encontro com Jesus. Como a mulher samaritana teve, como o apóstolo Paulo teve. Você precisa reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida, para que estas verdades façam sentido para você e para que você creia nelas e não somente saiba a respeito delas. A nossa autoestima, ela de fato fica equilibrada quando a gente tem esse encontro com Jesus e quando a gente diariamente fala essas verdades de Deus para nós. Detalhe, isso aqui não é mantra. Não vai falar todas essas mesmas frases todos os dias, não, porque eu pincelei algumas. As verdades de Deus para nós estão aqui. Leia todos os dias a palavra. Medite na palavra. Os jovens, né, vão saber disso quando se está estudando para um vestibular, querendo entrar na faculdade, talvez nas faculdades mais concorridas que há. A gente vê reportagem e conversa com jovens que dedicam horas e horas e horas do seu dia estudando, abrem mão de passeios, não é? E tudo isso para ir lá e conseguir a vaga na faculdade. Quer ter uma boa autoestima? Ou quer ter uma autoestima equilibrada? Faça o mesmo. Dedique horas e horas lendo as Escrituras. Sabe, leia um capítulo inteiro, leia um livro inteiro, faça anotações. Entra lá no quarto ou lá na sala, em algum canto da tua casa e não, sabe, a tua autoestima vai melhorar. E o que melhora a nossa autoestima ou deixa ela equilibrada e a gente, para ter uma vida em paz, tranquila, pode ter certeza que não tem a ver com os seriados que passam nos canais abertos ou fechados, não tem a ver com um monte de youtubers que você segue, não tem a ver com isso. Não tem a ver com mensagens positivas, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com esse encontro com Jesus. Você pode, sim, permitir que o Senhor melhore a sua estima. Faça isso. Essas verdades já é um começo, mas não é a totalidade. A totalidade está aqui, ó. Leia a palavra. Você vai ver como a sua autoestima vai melhorar, vai ser equilibrada. Mas hoje, guarde essas verdades na tua cabeça. Tenha um encontro com Jesus, receba-o como Senhor da tua vida para que você seja salvo. E uma vez salvo, você vai conseguir enxergar cada vez mais as verdades dele a respeito de você. E aí então você vai crer nessas verdades. E a cada dia, quando alguém olhar para você, quando alguém falar alguma coisa para você, por causa dos seus, porque você é homem ou porque você é mulher, porque você é negro, porque você é branco, amarelo, porque você tem cabelo assim, assado, porque você é gordo ou porque você é magro demais, seja lá o que for, você vai saber. O Senhor me ama, minha vida tem sentido, tem propósito, eu não sou um acidente. O Senhor me conhecia antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. E antes de eu sair de lá, Ele já me consagrou, me separou e estabeleceu um projeto de vida para mim. Você vai encontrar isso. Nós oramos para que realmente você e todos nós consigamos encontrar. E isso tudo é encontrado em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por podermos conversar sobre esse tema. E olhando para a Tua palavra, vemos que a vida de ninguém é fácil. Ninguém tem aquilo que sonha ter. Principalmente neste mundo caído, pecador, cheio de pessoas falhas. Podemos até sonhar, mas o mundo nunca será nas cores que a gente deseja. Esse mundo é pecaminoso, pecador. As cores aqui são ruins, são cinzentas. Mas quando nós olhamos para cima, conseguimos ter um encontro real com o Senhor, conseguimos não mais viver nos nossos ideais, mas conseguimos viver na realidade da Tua palavra. Quando nós vivemos na realidade da Tua palavra,
nós descobrimos, sim, que no mundo nós temos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo, podemos ter uma estima equilibrada, porque o Senhor venceu este mundo. E o Senhor que foi chamado de louco pela família, possuído pelos líderes religiosos, mas ao mesmo tempo aplaudido pela turma da rua. Mas o Senhor Jesus deu ouvidos àquilo que o Deus Pai disse: Tu és meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Que todos nós possamos dar ouvidos e estarmos atentos à voz do Senhor, que nos vem por meio da sua palavra. E desta forma, tendo um encontro real com Jesus, crermos nas verdades que estão descritas na Bíblia e então vivermos para a glória do nosso Deus. Obrigado por esta ministração que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um bom almoço para aqueles que vão estar com suas mães. Um bom almoço e que possamos estar juntos no nosso tempo à noite, às 19h30. Fiquem todos na paz do Senhor.